Ó, eu vou iniciar porque a gente já está também já com 3 minutos atrasado, 3, 4 minutos, então, os meninos chegarem aí, eles estão acompanhando, tá bom? Então, ó, na nossa última aula, a gente veio falando sobre expressões algébricas, e aí a gente trouxe o conceito de expressão algébrica racional, expressão algébrica irracional. Aí, dentro da racional, a gente classificou ela como fracionária ou inteira, certo? Então, hoje, a gente vai estar exatamente na página 67. Então, o que a gente vai ver na página 67, certo? A gente vai, a gente vai estudar a parte que seria o termo literal ou termo algébrico, certo? Então, faltou esse finalzinho aí da página 67, abaixo do expressão algébrica irracional. Então, ele já vem trazendo aqui a denominação do que é um termo literal, certo? Literal vem de letra, né? De letras. Então, o que a gente vai ver aqui? Termo literal ou termo algébrico, ele vai denominar, a gente denomina termo literal ou algébrico todo produto de constante e de variáveis. Por exemplo, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo 1. Eu vou ter, eu vou ter um termo, com um termo algébrico. Eu posso ter com dois, posso ter com três. Aí olha aqui, ó, a situação. Ó. 8 A ao quadrado BC. Aqui eu tenho um produto, certo? Aí vamos separar aqui, ó. O 8. O 8 é a minha constante. O 8 é a minha constante, ou seja, o meu número. Aí eu tenho aqui o A ao quadrado, o B e o C. Que são esses? São as variáveis. Ou letras, certo? Então, se você olhar aqui, você tem só um produto de números por constantes, certo? E aqui a gente classifica como só um termo. Só tem um termo. Agora, nesse outro exemplo aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui. Ó. Se eu tivesse esse agora, se eu tivesse esse exemplo 2 aqui, eu vou utilizar um com dois termos. Dois termos algébricos. Então, como é que vai vir aqui? Por exemplo, 2AB mais 3B ao quadrado C. Então, ó, se você dá uma olhadinha aqui, diferente desse aqui, ó, eu tenho um termo, lá no de cima eu tenho dois termos, né? Eu tenho esse termo aqui, ó,
2AB somado com esse outro termo aqui. Tá bom? Então, esse termo a gente chama de termo literal ou algébrico, porque vai ter sempre esse produto, né, entre números e letras. Ali a constante é 2. Eu tenho duas constantes, na verdade, aí, né, dois números, que é o 2 e o 3. E eu tenho o quê? Três variáveis, que é o A, o B e o C. Tá bom? Aí eu posso ter três, pode ser quantidade de termos que eu quiser, o que a questão quiser. Tá bom? Então, essa aqui é só o finalzinho da 67. Tem alguém tirando print? Se for tirar, tire print. Qualquer pergunta, faça agora, que eu vou já apagar. E interessante que aqui, só aproveitando aqui enquanto vocês se organizam aí, que tanto o exemplo 1 como o exemplo 2 são expressões algébricas racionais, né? Racionais. Você vê que as variáveis aqui, elas têm uma potência ali, mas a potência não é em forma de fração, então não é irracional, não tem raiz quadrada da variável, então está todo mundo aqui racional. Racional inteira, ainda mais, né? Tá certo? Posso ir? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem já entrou, para me fazer a frequência. Tiraram o print? Pode apagar? Nenhuma pergunta? Eu vou lá, hein? Ó, então da 67 a gente vai para a página 68, certo? Aqui na 68, ele vai... Não, a 68 é os exercícios, né? Então é 69. Deixa eu apagar logo tudo, né? Página 69. O que ele vai trazer agora de novo na 69? Ele vai trazer a ideia do grau, né? Mas antes do grau, ele vai trazer para a gente a ideia do que seriam os monômios, né? Vamos aqui. Monômios. O que veio a ser isso? A gente vai denominar monômios como denomina-se monômios toda expressão algébrica racional inteira em que não aparece, ou melhor, não aparecem as operações de adição, subtração, entre constantes e variáveis. Ou seja, esses monômios é algo constituído ou constituída por um único termo. Então veja só aqui, ó.
aquele nosso primeiro exemplo que eu coloquei, ele é um exemplo de monômio. Esse aqui, ó. Esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Lá do início, lá, quando eu tenho um termo, é 8a ao quadrado bc. É um exemplo de monômio. Por quê? Porque isso é um único termo, né? Ó. É um só termo, certo? Outro exemplo. Outro exemplo aí do livro de vocês. 5x2y. É outro monômio, né? Não tem mais, não tem menos. Outro exemplo. 3z ao quadrado e ao cubo. Outro monômio. E o quarto exemplo, e último. Raiz quadrada de 3. Ok? Não sei se aqui é uma expressão algébrica, mas não só aparece o número. É porque aqui a variável, ele tem, independente da letra aqui, ele tem aqui o expoente zero, entende? Então esse cara aqui é como se fosse 1. Certo? Então tá aí. Aqui é um monômio. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Então a gente falou do termo, a gente analisou o que seria o meu termo literal ou o meu termo algébrico. Aí a gente colocou determinados exemplos. Aí analisamos o que é a variável, o que é a constante. Aí agora a gente está na classificação dos monômios. Os monômios são expressões algébricas que só possuem um termo, né? Um único termo. Tá bom? Só que, como tem pouquinha gente, eu vou fazer aqui a chamada aqui, certo? Enquanto que vocês copiam, tira o print aí. Pode continuar, pessoal, aí? Vou lá. A gente está exatamente aí no... Oi, Guilherme. Professor, desculpa eu ter chegado só agora, porque tá sem internet desde 12 horas, só não tô agora. Certo. Eu estou exatamente na página 69, certo? Mas, assim, eu já estava aqui recapitulando, que na página 67, a gente tinha visto que é um termo literal ou algébrico. Aí, o termo a gente classificou como sendo esse agrupamento de constantes e variáveis. Quando eu digo constante, é o número, e as variáveis é as letras. Então, se você observar bem, todos os que eu coloquei aqui são exemplos de um único termo algébrico, porque você só tem multiplicação e você não tem outra operação entre eles, né? Então, só multiplicação, 8 vezes a ao quadrado, vezes b, vezes c. Agora, para eu classificar eles como monômios, eu vou utilizar também a ideia de um termo algébrico, ou, como eu coloquei aqui, um único termo algébrico. Então, todos esses que só têm um termo algébrico, eles também são classificados como monômios. Por quê? Porque eles não possuem nenhuma operação de soma, adição, de soma ou subtração, só multiplicação aqui. Então, você vê que não tem, por exemplo, como eu coloquei lá, dois termos literais, eu coloquei um exemplo assim, 2ab mais 3b ao quadrado c. Aí você já percebe que apareceu a operação de adição
então já não é um termo, são dois termos, já não é um monômio, são outra classificação, tá bom? Então, ó, continuando aqui a ideia da página 69, ele vai falar sobre o grau de um monômio, certo? Então, eu vou apagar isso aqui, certo? Eu estou na página 69. Se quiser tirar o print aí, tire agora que eu vou apagar. Adição. Subtração. Pode ir, pessoal? Pode, professor. Ó, vou Pode. apagar aqui, viu? Então, a gente vai falar sobre o grau. Poderia ter deixado até esses aqui, né? Se eu coloquei aqui, dava para a gente também trabalhar, mas tudo bem. Ó, grau de monômio. Grau de monômio. Assim. Então, ó, o que ele diz aqui, ó? Como é que a gente vai definir o grau, certo? O grau a gente vai definir, define-se como grau de um monômio, lembrando que é uma expressão racional inteira, a soma de todos os expoentes que aparecem na parte variável. E é isso. Então, define-se como grau de um monômio racional inteiro a soma de todos os expoentes que aparecem na parte variável. Certo? Deixa eu melhorar aqui essa variável. Que aparece na parte variável. Vamos ver aqui exemplo. Então, você vai ter o seguinte. O exemplo 1. 3x ao quadrado, y à terceira, t. Então, quem são as variáveis? As variáveis aqui esses expoentes aqui, ó. Eu vou pegar. Por quê? Porque as minhas variáveis são esses caras aqui, ó, x, y e t. Né? Deixa eu corrigir aqui minha fala. As minhas variáveis é as letras. Então, a regra, ele pede para eu pegar a soma de todos os expoentes da minha variável. Então, para eu saber que grau é esse aqui, o grau, eu vou pegar 2, eu vou somar 2 mais 3 mais 1. Aqui vai ser 6. Então, essa minha expressão é do sexto grau. Vou botar aqui, ó. Sexto grau. Por quê? Porque eu somei todos os expoentes. Tá bom? Aí aqui outro exemplo, para a gente pegar aqui. Por exemplo, 3AB3. Quem são minhas variáveis? As minhas variáveis é a letra A e a letra B. Aí o detalhezinho aqui, ó. Professor, o X veio com 2, o Y veio com 3, mas o T, ele não vem com esse expoentezinho aqui, não. O senhor colocou. Então, pelo livro, ele só vem só T. Então, você tem que saber que isso aqui é 1. A mesma coisa aqui, ó. O A
Quando não vem, também é 1. Então, quando eu for calcular aqui o grau, esse cara aqui vai ser do quarto grau. Como é que eu sei? Eu somei 1 e o 3. Então, 1 mais 3. Deu 4. Ok? Então, o grau que você pegar da variável, você vai, de todas as variáveis, você vai somando aqui os expoentes. Se eu tivesse um exemplo 3 assim, ó. Se eu tivesse assim, ó, 3x ao quadrado. Esse aqui seria do segundo grau. Por quê? Porque só tem essa variável e só tem esse expoente, né? Ó, que é 2. Então, é no segundo grau, tá bom? É uma equaçãozinha bem conhecida, a equação do segundo grau, né? Uma equação bem conhecida aí do fundamental, tá bom? Então, o grau, ele é encontrado por esse processo aí. Você vai somar os expoentes, tá bom? Agora, tem uma observaçãozinha a gente precisa saber, certo? O grau do monômio racional inteiro, ele pode ser dado em relação a uma variável específica. Como assim, professor? Com exceção do 3, que só tem uma variável, que é o x, o 1 e o 2, a gente vai ter duas variáveis, 3 no exemplo 1 e 2 no exemplo 2. Então, se eu quisesse expressar o grau em relação à minha variável x, eu desconsidero o y e o t. Então, ia ser do segundo grau. Certo? Então, eu poderia dizer o quê? Eu poderia dizer que essa minha expressão aqui, esse meu termo que é algébrico, ele é do segundo grau na variável x. Certo? Em relação à variável x. Ou eu poderia dizer o quê? Que ele é do terceiro grau em relação à variável y. Então, eu tenho que discorrer bem direitinho isso aí. Tenho que apresentar qual variável que eu estou pegando. Ou eu poderia dizer que ele é do primeiro grau em relação à variável t. Tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui. Você tira o print que eu vou colocar a observação. Certo? Se ele perguntar a variável limpa e seca, vocês são os expoentes das variáveis. Se ele quiser saber o grau em relação a uma variável específica, aí você vai olhar qual é o expoente que está sobre a variável. Né? Por exemplo, aqui no exemplo 2, eu tenho aqui, ela pode ser uma variável de primeiro grau em relação a. Ela pode ser um termo algébrico do primeiro grau em relação à variável A, ou ela pode ser, o termo pode ser do terceiro grau em relação à variável B. Tá bom? Então, quando eu especificar a variável, eu tenho que fazer isso escorrendo mesmo. Vou colocar aqui a observação e botar um exemplo. Tá bom? Já pode apagar aí, tirar o print. Pode, professor, tirei print. Eu estou colocando aqui entre aspas aqui, é algo diferente, porque eu estou pegando o que eu escrevi aqui é o que está exatamente no livro de vocês, certo? Tá do mesmo jeito. Agora que eu vou começar a colocar um pouquinho da minha ótica, né? Mas aqui eu coloquei tal qual está no livro, tá certo? Então, para não cometer plágio, igual o nosso quase ministro aí da educação, eu coloquei aqui entre aspas para você entender que está do livro aí do mesmo jeito, tá bom? Então, a minha observação é o quê? A minha observação é o seguinte, ó. Dentro dessa ideia do grau do monômio, eu vou ter isso aqui, ó. Então, tome nota disso aqui, ó. Eu vou ter essa seguinte situação, ó. Observação. O grau do monômio racional inteiro. Olha que eu estou sempre frisando isso aqui, ó.
O grau de um monômio racional inteiro pode ser especificado em relação a uma variável particular. Certo? Deixa eu melhorar aqui esse especificado. Então, minha gente, o que acontece? Se eu pegasse esse exemplo aqui, ó, eu vou pegar logo do início. Vou pegar aqui um qualquer aqui. 20x, y, z. Não, vou começar assim não, com modo não. Vou começar assim. Certo? Porque, tipo, tá todo mundo com o grau 1, né? Você não ia saber. Por exemplo, se eu disser que esse cara aqui, se eu disser que ele é do primeiro grau, esse tema aqui vai ser do primeiro grau em relação a x. Se eu disser que esse cara é do segundo grau, eu tenho que dizer que isso aqui é em relação a y. E se eu disser que ele é do terceiro grau, eu tenho que escrever terceiro grau em relação a z. Certo? Ou eu posso dizer que ele é do sexto grau. Só isso. Certo? Pronto. Tudo bem? Vai passar adiante. Pode. Pronto, agora vamos ver aqui o que é. Eu já estou aqui no conceito, lá na página 70, no conceito de monômios semelhantes. Essa palavra semelhante é uma palavra que aparece demais na matemática. Triângulos semelhantes, acho que vocês já tenham visto isso. Ângulos semelhantes, congruentes, essas coisas aí. Certo? Então, eu vou apagar aqui e vou colocar esse outro tópico aqui, né? Ó, eu estou exatamente na página 71 agora. 71 não, 70. A gente vai ver aqui o que seria monômios semelhantes. Né? A semelhança na geometria ela é bem interessante porque dá uma coisa espacial, né? Simetria espacial. Agora aqui na álgebra, ela é um pouco meio confusa para o aluno ter essa visão. Mas vamos aqui, vamos ver se a gente melhora, né? Então, ó, os monômios eles são semelhantes, certo? Você vê aqui. Os monômios são semelhantes quando? Quando o quê? Quando a parte variável de um é idêntica, igual
essa palavra idêntica, né? A parte variável do outro. Então, eu vou comparar dois termos aqui. Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. 3x, ele é semelhante a 2 terços de x. Esse símbolo aqui eu não vou utilizar ali não. Eu vou colocar 3x e 2 terços de x. Eles são o quê? São semelhantes. Certo? São semelhantes. Cometi aqui um assassinato aqui em português, mas vocês sabem melhor do que eu separação silábica, né? Então aqui, ó, por que eles são semelhantes? Porque se você olhar, o que vai mudar aqui é a variável. Um é 3 e o outro é 2 terços. Mas perdão, o que vai mudar aqui é a constante. Um é 3 e o outro é 2 terços. Mas a variável é a mesma, certo? Então, eles são monômios semelhantes, porque a variável é x. Ok? Agora, se eu tivesse assim, ó, vamos colocar outro aqui. Vou colocar esse aqui. A ao quadrado, b ao cubo. E 2a ao quadrado, b ao cubo. 3 meios de a ao quadrado, b ao cubo. Certo? É interessante que essa aqui, as variáveis, elas possuem o mesmo expoente. Um é 2, outro é 3. Um é 2, outro é 3. Um é 2, outro é 3. Mas isso não importa não, certo? Se eu tivesse assim, por exemplo, a ao quadrado b, ou ab, eles continuariam sendo semelhantes. Certo? Eu vou até colocar aqui diferente para você ter essa ideia aí. Se eu tiver aqui a ao quadrado, b ao quadrado, por exemplo. Certo? Pronto. Eles são semelhantes. Ok? Alguma dúvida? Pode ir? Eu vou apagar aqui, né? Eu acho que eu tenho que tirar o print. E aí eu vou para o último conceito que eu queria chegar, que é o conceito da soma. Certo? Se eu conseguir concluir essa ideia da soma, então eu já dou já de bom tamanho. Então a gente já viu o que é um termo literal, a gente já viu o que seria um termo, dois termos, três termos literais em uma expressão algébrica. A gente classificou o grau da expressão algébrica, a gente viu o grau em relação a uma variável específica, o grau em relação geral da expressão. E a gente está olhando agora o que é monômios, né? Monômios semelhantes. A palavra semelhante é que é idêntico, certo? As variáveis devem ser idênticas. Então, depois de toda essa introdução em relação ao que é o termo, o que é variável, o que é constante, a gente vai fazer a primeira operação, que é a adição algébrica de monômios, certo? Essa parte aqui, pessoal, ela é a parte introdutória que é a mais fácil, tá bom?
Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. A soma e a subtração vai dar certo, é light. Mas, se você comparar com multiplicação e, principalmente, divisão, aí você vai ter um pouquinho de dificuldade, se você não tiver um embasamento teórico legal, tá bom? Você bater o olho e saber que uma expressão ela é algébrica, literal, que ela é racional inteira, que ela é racional fracionária, onde é que está a variável, onde é que está a constante, onde é que está o grau dessas variáveis, os graus das variáveis. Então, tem que saber tudo isso aí, tá bom? Então, vou fazer aqui o último aqui, vou apagar, é a adição algébrica de monômios. Isso. Pronto, então, deu o sinal aqui, eu já tenho uma aula do 9º ano. Eu vou deixar para a próxima aula, em relação à adição algébrica. Mas, assim, a adição algébrica é algo que vocês já viram, e não é de hoje, já é de bom tempo, 6º ano, 5º ano, vê também, né? Se eu tiver uma coisa que eu não sei qual é o valor, 2x mais 3x, eu digo que é 5x. O que eu fiz aqui foi adicionar 2 termos algébricos, um primeiro termo e um segundo termo, e aí eu encontrei aqui a resposta do termo seguinte, né, da adição, tá bom? Então, não é nada mais, nada menos do que você somar suas variáveis, tá bom? Amanhã a gente vê com mais calma, vê com mais termos. Aqui eu botei com termos simples, tá bom? Então, pessoal, obrigado, certo? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!